Fala aí pessoal, sejam todos novamente muito bem-vindos. Eu sou Eduardo, criador do canal Meu Dia a Dia no Brasil é Assim. E o vídeo de hoje eu quero contar algumas experiências que eu tive com Deus. Uma delas foi logo após eu ter me convertido, alguns meses após eu me converter, né? Para quem não sabe, eu sou cristão. Depois de alguns meses conhecendo Jesus, que eu conheci aí o meu pastor na fé, saudoso pastor Mário Tahara, uma bênção de Deus. Eu tive algumas experiências com Deus e uma delas é uma experiência horripilante e eu quero contar para você. Não saia desse vídeo, fique até o final, porque eu tenho certeza que essa experiência que eu vou te contar agora, ela vai fortalecer um pouco mais aí a tua vida espiritual. Ela vai falar contigo, você vai buscar mais a Deus, vai ver as coisas não somente como se fossem carnais, mas vai ver as situações de um outro ângulo e ver que a tua luta, na maioria das vezes, as tuas guerras, elas nem sempre são físicas, nem sempre são contra as pessoas, mas espirituais, né? Certamente nós estamos vivendo uma guerra aí espiritual, a qual nós não vemos o nosso adversário, mas ele está atuando 24 horas para tentar impedir você de alcançar os teus objetivos, para tentar impedir você de receber aquilo que Deus tem para a tua vida, para tentar impedir você de continuar servindo e adorando a Deus, tá? Então eu quero, antes de começar a contar essa experiência que eu tive com Deus, eu quero ler com você aos Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Mas o versículo principal que nós vamos guardar conosco, para que nós possamos entrar aí e eu poder contar para vocês sobre a minha experiência, é o versículo de número 12 do capítulo 6 do livro de aos Efésios. Bom pessoal, você que me assiste nesse momento, você que está me ouvindo, você que está me vendo, logo quando eu me converti, no início de alguns meses depois da minha conversão, eu não tinha onde morar, não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Nós morávamos em uma comunidade e logo após uns 3, 4 meses de convertido, a minha mãe vendeu onde nós estávamos, veio embora para o interior e eu fiquei sem onde morar. E aí, conhecendo o pastor Mário, meu pastor na fé, saudoso pastor Mário Tahara, que hoje já está com o Senhor, eu cheguei nele e falei: pastor, eu preciso, não vou poder mais congregar, não vou poder mais estar com o Senhor aqui com a igreja, porque eu não tenho onde ficar. Minha mãe, quando expliquei a situação, não tinha condições financeiras para pagar um aluguel, não estava trabalhando. E aí ele olhou para mim e falou assim: meu filho, vamos orar, quando que você está pensando em ir embora? E eu falei: pastor, daqui uns 10 dias mais ou menos. Então vamos orar, uma semana aí para ver o que a gente faz. E nesse meio termo a gente estava orando, e aí depois de uma semana ele veio conversar comigo, e ele falou assim: irmão Eduardo, você pode dormir aqui na igreja, terminar os cultos, você vira um banco para cá, um outro banco para cá, era banco de madeira, né? E você ajunta os dois e você dorme ali. E aí eu assim aceitei, porque era o melhor lugar que Deus tinha preparado para mim naquele momento. E aí, meus irmãos, quando acabavam os cultos, eu virava ali, fechava-se, virava os bancos, e ali eu orava, falava com Deus, eu buscava a presença de Deus. Foi o melhor momento da minha vida, né, a qual eu estava ali. Acho que foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, que Deus preparou ali, foi aquele momento para que eu pudesse conhecê-lo um pouco mais, para que eu pudesse realmente entender o que era a oração, o que era realmente a intimidade com Deus, buscar a Deus. E ali eu fiquei ali por volta, mais ou menos, eu fiquei um ano e pouco mais ou menos, dormindo ali naquele banco, um ano, uns 8 meses, mais de 8 meses, irmão, sei que foi mais de 8 meses.
E eu dormi naquele banco ali, mas para mim estava ótimo. A esposa dele, a missionária Melinda, ela descia, ela vinha, trazia um colchãozinho, uns cobertores, lembro disso até hoje. Foi no ano de 1998, se eu não me engano, para 99, faz um tempinho já, hein? Eu me lembro disso como se fosse hoje. E passado um tempo já, mais de 8 meses, como eu disse para vocês, ele pegou uma certa confiança, viu que realmente eu havia me convertido de fato, e ele, né, usado por Deus, falou para mim: ó, se você quiser dormir na sala, pode dormir, eu tô com dó de você, e eu não acho justo você ter que dormir aí no banco da igreja. Mas para mim estava ótimo, né? Eu não tinha bens materiais, não tinha dinheiro, mas eu tinha o melhor de tudo, que era a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, meus queridos, não falta nada. Deus, ele sempre vai, por mais que você tenha dificuldade financeira, por mais que você tenha dificuldade material, com Jesus, com Deus na tua vida, ele ameniza a situação, e ele vai abrindo as portas, vai te dando condições para você ir melhorando a sua vida. E não foi diferente na minha. Bom, fui dormir na sala da casa do pastor, e ali o pastor, ele sempre costumava orar das 2h30 da manhã ou 2 horas da manhã até as 6 da manhã ou 7 horas da manhã. Eu cheguei, teve momentos ali de eu começar a orar com ele e eu cansar, né, no meio da oração, e eu acordar às 7h30, 8 horas, e eu vi ele orando ainda, buscando a presença de Deus. Aprendi a orar de fato, né, com ele, me ensinou a orar. É assim que tem que orar. E ali você aprende, mas você, conforme você vai buscando a Deus, o próprio Deus vai, né, te fortalecendo. Você já vai orando e você vai tendo mais o hábito, a tua oração vai sendo mais constante. Você não tem aquela pressa de sair da presença de Deus. E aí orávamos e não só orávamos como conversávamos. E eu sempre tinha curiosidade de perguntar da Bíblia, perguntar das experiências que ele teve com Deus. E um determinado dia ele chegou, e a esposa dele também ali, a missionária Melina, nós estávamos na sala, se eu não me engano, e ela disse assim: olha, de vez em quando vem uma legião de demônios aqui fora de casa, aqui, e eles fazem uma ruaça aí, eles fazem uma bagunça, parece que eles vão entrar aqui dentro, mas o dia que acontecer isso, você fica tranquilo, não se apavora, não fica com medo não, porque eles já vieram algumas vezes, mas a gente ora, a gente busca a Deus, a gente pede a misericórdia de Deus, repreende, eles vão embora. Vou confessar para vocês aqui que estão me vendo do outro lado aí. A princípio, de momento, eu não acreditei. Eu achei que isso aí era uma coisa uma invenção da mente do ser humano. Na minha mente eu estava ali falando: está mentindo, isso é mentira. Meus queridos, e ali nós orávamos todos os dias, das 2h30 ou das 2 horas ou das 3 até 4 horas, 5 horas. O pastor sempre orava mais. E ali eu orava, era muito bom buscar a Deus, falar com Deus, né? E eu me lembro que às vezes quando eu não acordava, que eu estava muito cansado, às vezes ele me levantava, e eu, opa, vamos orar? Eu falei: vamos, tá orando? Eu falei: ainda não, mas vamos orar. E a gente buscava, orava, né? Falava com Deus. E eu me lembro que um determinado dia, uma determinada noite, era mais ou menos 3 horas da madrugada, a casa dele, pessoal, era uma casa comprida, né? Era toda comprida, toda, né? Comprida, como se fosse um container. Até hoje é assim, comprida. Aqui era a cozinha, né? Aqui. Aí subia um degrauzinho, era a sala. Aí passava um pouco no corredor, já que já era o quarto dele, aqui. E mais para frente era o último quarto dos filhos. A porta da casa só tinha a porta que dava acesso à cozinha e a última porta que dava acesso ao último quarto, né? Depois não tinha mais porta, era só, acho que se eu não me engano, era duas janelas, ou era 2 janelas, né? Então, uma porta na cozinha, uma porta no último quarto e 2 janelas, no caso. Não, 3 janelas, perdão. 3 janelas. Uma janela da sala, uma janela do quarto dele e uma janela no quarto onde tinha a última porta. E eu me lembro que eu acordei em pânico, para vocês verem como o mundo espiritual ele é real, né? O nosso inimigo invisível ele é real.
Isso não é mentira, não é história da carochinha. Só quem já teve uma experiência dessa com Deus, só quem já viveu é que sabe. É a mesma coisa quem já perdeu um filho, uma filha, ou quem já perdeu um ente querido. Só ele sabe a dor que ele está passando, só ele sabe o sofrimento, só ele sabe o vazio que ficou no seu coração, na sua alma, né? Não adianta outra pessoa chegar e falar assim: eu entendo você, eu sei como que é. Não sabe, só vai saber quem passa, quem conhece, quem sabe, quem já viveu. E eu me lembro que eu acordei, né? Na sala só tinha a janela, né? Só tinha uma janela. E eu me lembro que na época não tinha o trinco para fechar a janela. A gente chama de tramela, né? Nordestino ele chama de tramela. É um pedaço de madeira comprido, né? E no centro é furado. E aí ele põe no canto ali da janela e ele vira assim e trava a janela. Era isso que tinha lá. E eu me lembro quando... Por isso que nós lemos aqui, né, Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. Tem também Daniel, pessoal, quando ele faz um propósito, coloca no seu coração e não se contaminar com os manjares do rei. Lá na frente vai dizer que ele faz um propósito de orar 21 dias. E a Bíblia diz que desde o primeiro momento, o instante que ele aplicou o seu coração a buscar a presença de Deus, a oração de Daniel foi ouvida. Então quer dizer, quando você passa a buscar a Deus, quando você passa a servir a Deus, quando você entrega a sua vida, né, de corpo, alma e espírito a Deus, o teu inimigo, né, o teu adversário das trevas, ele não fica feliz com isso. Por quê? Porque ele sabe que ele te perdeu. E aí o intento, o desejo, a vontade, os pensamentos dele é fazer com que ele traga você de volta para ele, porque ele nunca vai aceitar ter te perdido. Então quer dizer, quanto mais você ora a Deus, mais você se aproxima dele. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se separa para Deus, mais você agrada a ele e mais você desagrada ao inimigo. E quanto mais comunhão você tem com Deus, mais o Senhor se revela a você. Então eu estava num momento tão de comunhão, um momento tão de entrega para Deus, de adoração, né? Jejuava, consagrava, buscava, que tudo para mim era Deus. Tudo. Eu acordava pensando em Deus, era sempre querendo entender a Bíblia, a palavra, sempre estava lendo, perguntando o que significava tal versículo, tal livro. E era isso, minha vida era Deus, eu queria Deus. Chegou um momento que, voltando para a sala, aquele dia realmente eu vi o que eles me falaram. Era mais ou menos aproximadamente umas 3 horas aproximado que eu contei para vocês aqui. E eu acordei literalmente. Eu acordei com aqueles demônios batendo na porta, na janela, perdão. Mas não era uma simples batida. Chegava e fazia pau, 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 e fazia assim, ó, aquela voz horripilante. Sem brincadeira, eu sou crente, só que arrepiava dos pés à cabeça, assim, ó, tudo. Eu não conseguia orar, porque o medo, né? O medo veio junto, e eu não conseguia orar. Eu me lembro que eu levantei do sofá, que era onde eu dormia, e aí eu dizia: Pastor Mário, manda um missionário Melinda. E aí ele dizia assim para mim, assim: ora, ora. O que está acontecendo? Quando eu falei o que está acontecendo, eles voltavam pau, aquele grito horripilante, assim, ó, demônios, um negócio terrível. E eu começava a orar, e eu querendo chamar eles para ver se eles me chamavam para ir para lá com eles. E aquela voz horripilante parecia uma cavalaria lá fora. Entenda uma coisa, 90% das tuas lutas são espirituais. 90% das suas lutas são espirituais. Entenda uma coisa: ao teu redor tem demônios lutando, tem demônios colocando laço, lançando setas para você parar, para você desistir, para você não chegar até o final. É o que acontece. Para você vencer o teu adversário espiritual, você não vai vencer com a carne, você não vai vencer com a tua força,
Você vai vencer na oração, vigiando e orando, como Jesus disse. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiando e orando. E eu me lembro que o inimigo, ele parecia que tinha uma cavalaria lá fora. Fazia assim, de repente, a questão de segundo, eles batiam na porta lá do fundo. Pau, pau, pau. É um negócio assim, terrível, fora de série. Você não tem ideia do mundo espiritual. Oh, glória! Eu quero que você entenda através desse vídeo. Se você é crente, não brinca de ser crente. Se você serve a Deus, não brinca de servir a Deus. Se você aceitou Jesus, não brinque de aceitar Jesus. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca para tentar derrubar você. Ele vai, se ele achar uma brecha ou duas ou três, ele vai te derrubar. Ele vai acabar com a tua família. Ele vai acabar com os teus filhos. Ele vai acabar com a tua vida se você brincar e achar que ele não pode fazer nada. Cuidado, não brinque com as coisas de Deus. E eu me lembro que o inimigo, ele fazia aquela ruaça e de repente fazia aquele monte de cavalo lá fora. E eu dizia para o pastor Mário, está cheio de cavalos lá fora. E ele dizia assim, não é cavalo não, meu filho, é legiões, são inimigos, são, ou melhor dizendo, pode até ser cavalo, mas das trevas. Ora, busca a Deus. E ele dizia, no nome de Jesus vai embora, no nome de Jesus sai, no nome de Jesus ele tem poder, Jesus tem poder, no nome de Jesus sai. E quando ele falava no nome de Jesus sai, aquela legião gritava tudo junto. E gritava. E eu assustado. Chegou uma hora que eu não consegui mais orar. Eu sentei no sofá. Não consegui mais orar, eu sentei, eu fiquei extasiado. Foi aquele negócio, eles subiam na parede. Sabe a parede da casa? A parede é reta. Mas nos meus ouvidos, eu ouvia, porque a janela estava, né? Eu separava a gente, era a janela e a parede. E eu ouvia os barulhos deles subindo na parede, assim, ó, subia. De repente eu já ouvia eles ali derrubando o telhado da casa. E eu dizia assim, pastor, está derrubando o telhado da casa. Eles estão subindo na parede, está derrubando o telhado. E o pastor, ora meu filho, eu orava, meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, nos ajude. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, nos ajude. E eu dizia, no nome de Jesus sai. No nome de Jesus sai. E aquele inimigo, ele ao mesmo tempo que ele estava lá em cima do telhado, ele descia, derrubando os telhados para baixo. E ele descia, e aquela cavalaria, aquele negócio. Foi assim 40, 50 minutos. O inimigo, ele queria de qualquer jeito acabar com a nossa vida, principalmente com a vida do pastor. Por quê? Porque o pastor era um homem de oração. Porque o pastor, ele era um homem que consagrava a sua vida. Porque o pastor era um homem que ele tinha prazer em meditar na lei do Senhor, na sua palavra. O pastor era um homem que ele estava na brecha. Glória a Deus. Era um homem que ele estava ali orando, buscando. E o diabo, irmãos, olha, eu quero dizer para você, o inimigo da minha e da tua alma, ele não tem prazer, aleluia. Ele não tem prazer em nós, porque nós buscamos a Deus. E a vontade dele é nos ver destruído. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia diz que, aleluia, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas glória a Deus em Cristo Jesus, que nos dá vitória, que os anjos do Senhor não estão ao nosso redor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, guardando a minha vida, guardando a sua vida, para que o inimigo da nossa alma, ele não nos arrebate, ele não nos destrua. Então o mundo espiritual é real. E aquele momento ali eu fiquei extasiado. E de repente o pastor, ele pegou e falou assim, olha, legião do inferno, falou assim, legião do inferno, eu não vou mais perder tempo com você, eu não vou mais me cansar para ficar te expulsando, eu vou contar até 3, quando eu disser, em nome de Jesus, sai, você vai embora, vai voltar da onde você veio, e nunca mais você vai voltar aqui. Aí o pastor contou 1, aí aqueles demônios faziam, gritava, rosnava, aqueles demônios, eles ficavam alvoroçados lá fora. E ele contou 2, quando ele contou 3, no nome de Jesus, sai. Aqueles demônios faziam assim, ó. Quando ele contou 3, falou o nome de Jesus, sai. Eles fizeram assim, ó, deu aquele grito horripilante.
E aí eles começaram a subir na parede assim, ó, aquele monte como se estivesse em fileira, assim, ó, subindo um atrás do outro, assim, ó. Foi subindo na parede e foi subindo no telhado e foi derrubando os muros. Para vocês terem uma ideia, como o mundo espiritual é real. Do outro lado da casa dele tinha uma casa que era praticamente um terreno. A casa era bem pequena e era várias árvores. Só tinha uma casinha que inclusive a irmã era uma jovem que congregava conosco, que fazia parte dos jovens da mocidade. E quando eles iam descendo, subiam a parede do pastor e passavam pelo telhado, derrubando tudo, que eles desciam uma outra parede, que eles pegavam ali o terreno, eu ouvia as árvores quebrando. Fazia assim, ó, que ia quebrando. E eu dizia, tá quebrando as árvores, pastor. E ele dizia assim, eles estão indo embora. E ia quebrando assim, aquele monte assim. Já assistiu o filme Ghost do Outro Lado da Vida? Mais ou menos assim. Aquele rosnado, aqueles bichos vindo assim, ó, é mais ou menos isso. Se não for pior, eu acredito que é pior do que isso. Muito mais pior do que isso. É um negócio assim que você não tem força, você fica parado, você não tem reação. No meu caso, naquele dia eu não tive reação. E aí no último, quando você via assim, quando chegou no final, eu ouvia como se ele estivesse subindo o quarteirão lá de cima. Aí finalizou, quando chegou no último, fez assim, ó. Acabou. Ficou silêncio. Foi embora. Nunca mais aconteceu aquilo. Foi a minha primeira experiência com Deus, no mundo espiritual, no sobrenatural. E aí eu me lembro que eu dormi sentado, porque o medo foi tanto, sabe, não tive reação. Dormi sentado. Quando mãe Melinda veio, bateu no meu ombro, Dudu, voltei. Você dormiu sentado? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou assim, falei, meu Deus, aquilo foi real ou eu estava sonhando? Aí ela falou, não, real. Nós estávamos aqui acordados, irmãos, os olhos abertos, normal. Os filhos, você quer que eu fale uma coisa? Eu vou finalizar para o vídeo não ficar tão longo. Quando eu falei assim, eu vou olhar lá fora que não é possível. Vou dar uma olhada lá fora, porque deve ter ficado um monte de pegada, deve ter feito buraco, porque o quintal não estava concretado ainda, estava no barro. Eu falei, vou lá, porque deve estar tudo cheio de buraco. Não tinha um buraco, não tinha uma pisada. Aí eu falei, eu olhei para a parede onde aquele monte subiram assim, ó, parecia um exército, subiu assim, ó, não tinha uma pisada. Eu falei, não é possível, gente. E o pastor tinha dito para mim, ó, você pode ir lá, você pode subir na parede, você pode ver o telhado, você pode ir lá no terreno da vizinha lá, não tem nada fora do lugar, foi espiritual. Falei, pastor, mas eu sou curioso, peguei a escada, subi lá em cima, não tinha uma telha fora do lugar. Desci, fui lá no muro, no terreno, não tinha uma árvore quebrada. Sabe o que é isso? Deus quer se revelar, gente. Mas sabe o que era? Logo quando eu me converti, eu vi os irmãos sendo usados por Deus, uma bênção, sabe? Usado, eu não estou falando de bagunça, eu estou falando de gente que tem a vida no altar, a vida com Deus. E eu falava, meu Deus, eu quero ter isso daí. Abre os meus olhos para que eu venha chegar. Senhor, dá-me os dons espirituais. E ali eu comecei ver, Deus começou a se revelar a mim de uma forma tão poderosa, irmãos. Então, o que eu aprendo com isso? Eu nunca brinquei com Deus, nem com as coisas dele, porque eu sei que Deus é real, né? E eu amo servir a Deus. Mas eu também nunca brinquei com o inimigo, porque eu sei que eu não posso fazer nada com ele, eu não tenho força. Mas eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e vença cada dia o meu adversário e me dê vitória para a glória e louvor do nome dele. Então, experiência de legiões, de demônios, terrível. Foi uma experiência assim que, foi no ano de 1998 para 99, se eu não me engano, como eu disse. Mas até o dia de hoje, tá aqui, como se fosse ontem, como se fosse hoje. Eu nunca me esqueço disso, porque foi algo que eu vivi. O pastor viveu, a esposa dele viveu, já tinha vivido outras experiências antes
no mesmo sentido. Cheguei na Miriam, né? Cheguei no Jeremias, que hoje é pastor, glória a Deus. Cheguei na Jerusa. Falei, ô Jeremias, você viu o que aconteceu ontem? Aconteceu o quê? Você não viu? Ô louco, bateu conta, parecia que ia jogar a porta para dentro do quarto. As portas as janelas parecia que ia entrar. Olha, irmãos, tremendo. Quando eles batiam na janela, nas portas, parecia que a porta ia arrancar fora. E a janela. Quando eles faziam isso aí, meu coração parecia que ia sair pela boca. Assim, quando ele batiu, pá, bum, 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 parecia que meu coração ia saltar pela boca. Foi uma experiência assim. Eu estava acordado, gente. Eu não estava dormindo. Nossa, eu dormi e tive um sonho. Não existe. Eu estava acordado, eu vivenciei isso. E quanto mais você busca Deus, mais Deus se revela a você. E mais o inimigo da tua alma vai ficar furioso com você. Mais lutas virão, mais dificuldades. Por quê? Porque você está atrapalhando o reino das trevas. Você está atrapalhando o reino do inimigo, mas está agradando a Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, né? Então é isso aí, pessoal. Às vezes no casamento você acha que acontece alguma briga, alguma coisa, você acha que começa a brigar, a xingar. Você acha que a tua luta é contra o teu esposo, contra a tua esposa. Mas eu quero enfatizar você a começar a olhar com os olhos espirituais e ver que nem sempre suas lutas e as suas brigas são carnais. Ele, ela, não. Por trás dela tem um inimigo invisível, cutucando ele, cutucando ela, para que as coisas ruins aconteçam no meio do teu casamento, no meio dos teus filhos, no meio para que não haja harmonia, para que não haja comunhão, para que não haja união, para que não haja amor, para que não haja alegria, para que não haja felicidade. O teu inimigo não é carnal, teu inimigo é espiritual, é invisível. Louvado é o nome do Senhor. Jesus também enfrentou, o nosso Cristo enfrentou o diabo, porque a vontade do diabo, nosso adversário, não era que Jesus morresse, era que ele recusasse a morte, para que eu e você não pudéssemos estarmos aqui hoje falando do amor dele. Mas eu quero te dizer que a tua luta, talvez no trabalho, com alguém que com o teu amigo, o teu companheiro de trabalho, às vezes te perturba ou tira a tua paz, não é ele, é o teu inimigo invisível, espiritual. Você talvez não tenha pensado nisso, mas através desse vídeo de hoje você vai começar a pensar diferente, você vai começar a agir diferente, você vai começar a fazer diferente, porque você entende que a tua luta não é física, mas espiritual. Não é até onde teus olhos alcançam, é onde os teus olhos não veem. Então, é isso. Foi uma experiência horripilante. Mas outra coisa eu quero te dizer, que ainda que eu não tivesse vivido essa experiência sobrenatural com Deus, eu ainda acreditaria no que está escrito aqui, ó. Por quê? Porque a palavra de Deus falando comigo ao meu coração, eu ainda acreditaria, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, ela não muda, é imutável. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é Deus falando ao meu e ao teu coração, né? Através da sua palavra, tá bom? Então é isso daí. O testemunho, na verdade, chega a ter um testemunho, mas o sobrenatural, o que Deus fez na minha vida é isso daí. E eu espero que a cada dia você possa ter experiências com Deus, você possa ter sobrenaturais com Deus, que Deus possa abrir os nossos olhos para não vermos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. Louvado é o nome do Senhor. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. Mas só tem espiritual, sobrenatural com Deus quem realmente almeja a experiência, almeja a presença, almeja as coisas celestiais, as coisas que vêm de cima, está lá em cima com Deus. Pessoal, você já teve alguma experiência sobrenatural com Deus? Se você já teve,
Deixa aí nos comentários qual foi a tua experiência sobrenatural que você já teve com Deus, tá bom? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir aí um com o outro e aí eu fico sabendo qual foi aí a experiência que você teve com Deus, tá? E aí eu conto mais outras experiências que eu já tive com Deus em um outro vídeo e eu creio que vai ser bênção no nome de Jesus, tá bom? Deixa aí nos comentários. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Espero que essa experiência sobrenatural que Deus me fez vivenciar tenha aí te fortalecido, tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e colegas nas redes sociais, deixa o seu joinha para fortalecer e continuar ajudando aqui no canal. E se você está chegando hoje agora, conhece o canal, não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Quando postarmos novos vídeos, você vai ser notificado que nós postamos. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.